Velha, você não vai ver nem a cor do meu dinheiro. Foi com essa frase que meu próprio filho me jogou na calçada, com 2 sacolas de roupa rasgada e uma caixa de sapatos velhos que nem servia mais. Ele nem olhou para trás. Tinha ganhado na loteria fazia 2 dias e disse que agora era homem de posses, que eu atrapalhava a vida dele, que eu era um peso morto na vida de sucesso que ele ia construir. O que ele não sabia, ou nunca se deu ao trabalho de ler direito, era que o bilhete premiado estava no meu nome, no meu CPF, comprado com o meu dinheiro suado. Meu nome é Benedita Ramos da Silva, tenho 79 anos e mais calos nos pés do que dedos nas mãos. Minha pele está marcada por décadas de trabalho pesado, minhas mãos são ásperas como lixa de tanto esfregar, torcer, lavar. Passei a vida inteira trabalhando, ralando, lutando contra um mundo que sempre pareceu estar contra mim. Fui lavadeira por quase 50 anos, mas também fui merendeira na escola municipal durante 6 anos, costureira de festa nas horas vagas, bordando vestidos de noiva até 3 da manhã, faxineira de consultório médico 2 vezes por semana e até babá eventual dos filhos das patroas quando elas precisavam sair à noite. Nunca disse não para trabalho honesto. Nunca reclamei de horário, de salário baixo, de patrão difícil. Sempre aceitei o que me ofereciam, porque tinha uma boca para alimentar além da minha, a do meu filho Samuel. Criei meu único filho sozinha, depois que o pai dele, Antônio, nos abandonou quando Samuel tinha só 4 anos. Lembro como se fosse ontem. Antônio saiu de casa numa manhã de segunda-feira, dizendo que ia procurar emprego, e nunca mais voltou. Deixou apenas um bilhete rabiscado em cima da mesa. Não dou conta. Desculpa. Nunca me lamentei por isso. Não tive tempo para lamentação. No dia seguinte à fuga do Antônio, eu já estava batendo na porta da Dona Lourdes, uma senhora rica do centro da cidade, perguntando se ela não precisava de uma empregada doméstica. Eu trabalho bem, Dona Lourdes. Sou honesta, não roubo nem um grão de açúcar e preciso muito desse emprego. Dona Lourdes me olhou de cima a baixo. Eu estava com um vestido remendado, chinelo de dedo, o cabelo preso com um elástico velho, e deve ter sentido pena. Você tem experiência? Tenho sim, senhora. Sempre trabalhei em casa de família. Era mentira. Eu nunca tinha trabalhado em casa de família na vida. Mas tinha visto minha mãe fazer isso. Tinha observado outras mulheres do bairro e sabia que conseguiria aprender. Dona Lourdes me deu uma chance, e eu agarrei essa chance com unhas e dentes. Trabalhei na casa dela por 8 anos, sempre chegando às 6 da manhã e saindo às 6 da tarde. Aprendi a passar roupa do jeito que ela gostava, a cozinhar os pratos que ela preferia, a limpar a casa sem fazer barulho. Com o dinheiro que ganhava lá, consegui alugar uma casinha pequena no Jardim Paulista, zona norte de Bauru. Era uma casa de 2 cômodos, um quarto e uma cozinha que servia também de sala, mas era nossa, minha e do Samuel. Naquela casinha, eu e meu filho vivemos os anos mais difíceis, mas também os mais unidos da nossa vida. Eu chegava em casa exausta, com dor nas costas, com as mãos rachadas de tanto produtos de limpeza, mas sempre encontrava energia para ajudar Samuel com a lição de casa. Mãe, por que a gente não tem televisão como o pessoal da minha classe? Ele perguntava, folheando os cadernos na mesa pequena da cozinha. Porque televisão não ensina a ler e escrever, meu filho, e você precisa estudar muito para ser alguém na vida. Mas eu queria ver os desenhos. Um dia a gente compra uma televisão, Samuel, mas primeiro você precisa passar de ano com nota boa. E ele estudava. Naquela época, Samuel era um menino aplicado, curioso, que gostava de matemática e sonhava em ser engenheiro. Nas noites de sexta-feira, quando eu recebia o pagamento da Dona Lourdes, a gente comemorava comprando um refrigerante e dividindo um pastel na feira. Quando eu crescer, mãe, vou comprar uma casa grande pra gente. Com quintal, com árvore frutífera, com varanda, ele dizia, lambendo os dedos sujos de pastel. E eu vou ter uma máquina de lavar roupa automática. Eu completava sorrindo.
E nunca mais vou ter que torcer lençol na mão. Trabalhei dobrado, triplicado durante esses anos. Depois que saía da casa da dona Lourdes, eu ainda fazia faxina na escola municipal 2 vezes por semana. Aos sábados, costurava roupa para fora. Aos domingos, lavava roupa de vizinha. Samuel cresceu vendo isso. Cresceu vendo sua mãe se sacrificar, se dobrar em 4, aceitar qualquer trabalho para garantir que ele tivesse comida na mesa e uniforme limpo para ir à escola. Quando ele tinha 12 anos, conseguimos nossa primeira televisão. Era usada, pequena, em preto e branco, mas funcionava. Lembro da felicidade dele quando ligamos pela primeira vez. Olha, mãe, tem desenho, tem filme, igual o pessoal da escola falava. Naquela noite, a gente ficou grudado na televisão até tarde, assistindo um filme antigo, dividindo uma tigela de pipoca que eu tinha feito. Samuel encostou a cabeça no meu ombro e disse: "Obrigado, mãe, pela televisão e por tudo. Esse foi um dos últimos momentos realmente felizes que tivemos juntos." Quando Samuel entrou na adolescência, tudo mudou. Ele começou a se envergonhar de mim, da nossa casa pequena, da nossa vida simples. Os amigos dele tinham pais com carro, mães que não precisavam trabalhar como doméstica. "Por que você não arruma um emprego melhor, mãe?" Ele perguntava, evitando me apresentar para os amigos quando eles vinham em casa. "Que emprego melhor, Samuel? Eu não estudei, não tenho diploma, faço o que sei fazer." Mas é humilhante. As mães dos meus amigos são professoras, enfermeiras, trabalham em banco. E eu sou lavadeira. Não tem nada de humilhante em trabalho honesto. Mas ele não entendia. Para um adolescente de 15 anos, ter uma mãe que limpava banheiro dos outros era motivo de vergonha. Os anos passaram. Samuel terminou o ensino médio, mas não quis fazer faculdade. Disse que queria ganhar dinheiro logo, que estudo era perda de tempo. Arrumou um emprego numa loja de autopeças, depois numa oficina, depois num posto de gasolina. Nunca se fixou em lugar nenhum. Sempre arrumava confusão com o patrão, sempre tinha uma desculpa para sair do emprego. E sempre voltava para casa, sempre esperava que eu resolvesse seus problemas. Quando ele tinha 22 anos, conheceu a Fabiana, uma moça bonita, filha de um comerciante da cidade. Samuel se apaixonou perdidamente, e ela também parecia gostar dele. Mas quando ele levou ela para conhecer nossa casa, vi no rosto dela a mesma expressão de constrangimento que Samuel sempre tinha. "É aqui que você mora?" ela perguntou, olhando para nossa casinha simples. "É, mas é temporário", Samuel respondeu rapidinho. "Logo a gente vai para um lugar melhor." Fabiana durou 3 meses. Terminou com ele alegando que eles eram de mundos diferentes. Samuel ficou arrasado, bêbado por 1 semana, me culpando pelo fim do relacionamento. Se a gente tivesse uma casa decente, ela não tinha terminado comigo. "Samuel, se ela te deixou por causa da casa, é porque não te amava de verdade." "Você não entende nada. Você nunca entendeu nada." A partir dali, nossa relação ficou cada vez mais estremecida. Samuel me via como a culpada por todas as frustrações dele. Eu era a mãe pobre, a mãe sem estudo, a mãe que atrapalhava a vida social dele. Mesmo assim, eu continuava cuidando dele. Lavava suas roupas, fazia sua comida favorita, emprestava dinheiro quando ele estava desempregado. Porque mãe é mãe, não é? A gente não desiste nunca dos filhos. Aos 25 anos, Samuel se envolveu com um grupo que fazia contrabando na fronteira. Nunca entendi direito o que eles faziam, mas sei que era coisa errada. Ele começou a chegar em casa com dinheiro demais, com roupas caras, com um celular que custava mais que meu salário de 3 meses. "De onde vem esse dinheiro, Samuel?" "Negócio, mãe. Você não entenderia." "Que tipo de negócio?" "O tipo que vai tirar a gente dessa vida de miséria." Mas durou pouco. A polícia descobriu o esquema, prendeu 2 do grupo. Samuel não foi preso porque conseguiu provar que era só um entregador, que não sabia o que estava transportando. Mas perdeu todo o dinheiro, voltou para casa de mãos vazias, deprimido. Foi quando ele conheceu a Jéssica, depois a Carla, depois a Patrícia.
Uma sequência de namoradas que entravam e saíam da nossa casa como se fosse um hotel. Todas elas olhavam para mim com desdém, como se eu fosse um móvel velho que atrapalhava a decoração. Sua mãe não sai de casa nunca? Ouvi a Patrícia perguntando para ele um dia. Ela não tem vida social, Samuel respondeu. Só sabe trabalhar e ver televisão. Doía ouvir isso. Doía saber que meu filho me via como um estorvo, como alguém sem vida própria. Mas eu engolia a dor e continuava fazendo comida para ele e para as namoradas, lavando os lençóis depois que elas iam embora, fingindo que não me incomodava. Nos últimos 3 anos, Samuel morou comigo de novo, depois de ter perdido o apartamento que dividia com um amigo. Voltou para o quarto que tinha sido dele na adolescência, com suas coisas espalhadas, seus projetos que nunca davam certo, suas promessas de que, logo, ia conseguir se estabelecer. É temporário, mãe. Só até eu me organizar financeiramente. 3 anos de temporário. 3 anos ouvindo ele reclamar da casa, da comida, do bairro. 3 anos fazendo o papel de empregada doméstica na minha própria casa. Essa casa é um atraso de vida, ele dizia, trazendo mais uma namorada diferente. A gente vive como pobre, porque você tem mentalidade de pobre. Samuel, a gente é pobre mesmo. Não adianta fingir que não é. Fala por você, eu vou ser rico um dia. E ele falava isso todo dia. Que ia ser rico, que ia morar numa mansão, que ia ter carro do ano, mas nunca fez nada para conquistar isso. Nunca estudou, nunca se dedicou a trabalho nenhum, nunca teve disciplina para nada. A única coisa que ele fazia com disciplina era jogar no bicho e reclamar quando perdia. Jogar é coisa de otário, mãe. Você é que é boba de ficar jogando na loteria toda semana. Pelo menos eu jogo com meu próprio dinheiro, eu respondia. Dinheiro que você podia estar investindo em coisa melhor. Como o quê? Sei lá. Qualquer coisa menos essa bobagem de ficar marcando numerinho. Mas eu continuava jogando. Toda quinta-feira ia na padaria do seu Elias e fazia minha fezinha. Sempre os mesmos números. A data de nascimento do Samuel, a data da morte da minha mãe, o número da nossa casa. E sempre no meu nome, com meu CPF, com meu dinheiro suado. Samuel só me acompanhou uma vez para fazer o jogo. E passou o tempo todo zombando de mim, dizendo que eu era viciada, que era desperdício de dinheiro. 15 anos jogando e nunca ganhou nem um tostão, ele disse rindo. Quando é que você vai aceitar que não vai dar sorte para você? A esperança é a última que morre, filho. Esperança de pobre é ilusão de rico. Foi numa sexta-feira de março, um dia quente e abafado, que tudo mudou para sempre. Eu tinha chegado em casa depois de um dia pesado na casa da dona Elsa, uma patroa nova que tinha me contratado para fazer faxina 2 vezes por semana. Estava com dor nas costas, os pés inchados, querendo só tomar um banho e descansar. Samuel não estava em casa. Sabia que ele tinha ido encontrar os amigos no bar da esquina, como fazia toda sexta-feira. Era melhor assim, porque quando ele bebia, voltava para casa reclamando de tudo. Da comida que eu fazia, do barulho da televisão, da vida que a gente levava. Eu tinha acabado de tirar o uniforme e colocar uma camisola velha quando ouvi a chave na fechadura. Samuel entrou tropeçando, mas não estava bêbado. Estava diferente, agitado, com os olhos brilhando de um jeito que eu nunca tinha visto. Mãe! Mãe! Ele gritou, entrando no quarto feito um louco. Você não vai acreditar! Eu ganhei! Eu ganhei na Mega Sena! Meu coração quase parou. Sentei na cama, sem entender. Como assim ganhou? Ele puxou um papel amarrotado do bolso. Era um bilhete de loteria. Mostrou para mim comparando com os números que estavam passando na televisão. Olha aqui! 15, 23, 33, 42, 51, 58 são exatamente os números que saíram. 3.400.000 reais, mãe, a gente é rico. Eu peguei o papel conferindo os números. Era verdade. Os 6 números estavam lá, certinhos, mas alguma coisa não estava batendo. Samuel, onde você comprou esse bilhete?
Foi aquele da padaria do seu Elias, aquele que você sempre joga. Ele respondeu sem pensar, ainda eufórico demais para perceber o que estava dizendo. Meu sangue gelou. Como assim que eu sempre jogo? Ah, lembra que na quinta-feira você pediu para eu levar porque sua coluna travou? Eu peguei seu dinheiro, fui lá, entreguei para o seu Elias. Ele parou de falar. Vi no rosto dele o momento exato em que ele percebeu o que tinha acabado de confessar. Espera, você que fez o jogo? Samuel, eu sempre faço os jogos, toda quinta-feira há 15 anos, com meu dinheiro, com meu CPF, no meu nome. O sorriso dele desapareceu. Ele pegou o bilhete da minha mão, examinou com cuidado. Pela primeira vez, leu as letrinhas pequenas no canto. Benedita Ramos da Silva, CPF 123.456, 789.00. Não pode ser. Ele murmurou. Pode sim. Você só foi levar o bilhete porque eu estava com dor. Mas quem fez o jogo fui eu. Como sempre. Naquele momento, vi algo se quebrar no rosto do meu filho. Não era decepção pela descoberta. Era raiva. Raiva pura. Você está mentindo, ele gritou. Eu que conferi os números. Eu que descobri que tinha ganhado. Você que levou um papel que eu preenchi, com dinheiro que eu te dei, num jogo que eu sempre faço. Ele ficou em silêncio por alguns minutos, andando de um lado para o outro no quarto pequeno. Eu podia ver a mente dele funcionando, procurando uma saída, uma justificativa, um jeito de ficar com o dinheiro. Mas você não sabe nem como receber um prêmio desses, ele disse finalmente. Você não entende de banco, de imposto, de investimento. Você vai ser roubada, enganada. Samuel, o dinheiro é meu. A gente pode resolver isso juntos, mas o dinheiro é meu. Juntos? Ele deu uma risada amarga. Mãe, você não entende. Esse dinheiro pode mudar minha vida. Eu posso sair dessa cidade, morar em São Paulo, começar um negócio, ser alguém na vida. E eu? O que acontece comigo? Você continua a vida que sempre levou, trabalhando, cuidando da casa. É o que você sabe fazer. Aquelas palavras me acertaram como um tapa na cara. Depois de tudo que eu tinha feito por ele, depois de todos os sacrifícios, era assim que ele me via? Como alguém que só sabia trabalhar e cuidar de casa. Samuel, eu sou sua mãe. Eu te criei sozinha. Trabalhei dobrado para você nunca passar necessidade. E eu sou grato por isso, ele me interrompeu. Mas isso não significa que eu tenho que dividir minha sorte com você. Esse dinheiro é minha chance de ser feliz. E eu não mereço ser feliz também? Ele me olhou por alguns segundos e eu vi no olhar dele algo que me gelou até os ossos. Desprezo. Mãe, você tem 79 anos. Quantos anos você acha que vai viver ainda? 5? 10? E eu tenho 42. Eu tenho uma vida inteira pela frente. Então você acha que eu não mereço o dinheiro porque sou velha? Eu acho que você não sabe o que fazer com dinheiro. Você ia gastar tudo com bobagem. Ia dar dinheiro para a igreja, para a vizinha, para qualquer um que aparecesse chorando. Em 2 anos não ia sobrar nada. E você sabe o que fazer? Eu sei. Eu vou investir, vou multiplicar, vou construir um patrimônio. Você só sabe gastar. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na cama ouvindo Samuel ligando para os amigos, contando que tinha ganhado na loteria, fazendo planos para o dinheiro que nem era dele. Vou comprar um apartamento em Moema, ouvi ele falando ao telefone. Lugar chique, de gente fina. Cansei de viver como pobre. Pobre. Ele falou a palavra como se fosse um palavrão. No dia seguinte, sábado, Samuel saiu cedo. Disse que ia resolver umas coisas na cidade. Voltou à tarde com os papéis na mão e uma expressão determinada. Mãe, a gente precisa conversar. Sentamos na mesa da cozinha. Ele espalhou os papéis na minha frente. Eu fui no banco, conversei com o gerente, me informei sobre como receber o prêmio. É um processo complicado. Tem que ter conta especial, tem que pagar imposto, tem um monte de burocracia. E
E você não tem condição de lidar com isso. Você mal sabe mexer no caixa eletrônico. Então você vai me ajudar? Eu vou resolver tudo, mas o dinheiro vai ficar na minha conta. Eu vou cuidar de tudo e te dou uma mesada todo mês. Uma mesada, como se eu fosse uma criança. Samuel, o dinheiro é meu. Legalmente, pode até ser, mas praticamente, quem vai saber administrar sou eu. E se eu não concordar? Ele me olhou com uma frieza que nunca tinha visto antes. Então você vai ter que se virar sozinha, porque eu não vou ficar aqui cuidando de você pro resto da vida. Domingo passou tenso. A gente mal conversou. Samuel ficou o dia inteiro no telefone, fazendo planos, como se o dinheiro já fosse dele. E eu fiquei na cozinha, preparando a comida, lavando a louça, pensando em como minha vida tinha virado de cabeça para baixo em 2 dias. Segunda-feira, ele acordou diferente. Vestiu a roupa mais bonita que tinha, penteou o cabelo com gel, passou perfume. Estava se arrumando como se fosse para uma entrevista de emprego. Onde você vai? Vou no banco receber o prêmio. Samuel, a gente não resolveu nada ainda. Eu resolvi. O dinheiro vai para minha conta e pronto. E se eu for no banco e disser que o bilhete é meu? Ele parou de ajeitar a gravata e me encarou. Você não vai fazer isso. Por que não? Porque você não é maldosa. Você não é capaz de prejudicar seu próprio filho. Ele estava certo. Naquele momento, eu não era capaz. Ainda tinha esperança de que a gente pudesse resolver as coisas em família, de que ele reconhecesse meus direitos, de que lembrasse que eu era sua mãe. Que boba eu fui. Samuel saiu de casa às 9 da manhã. Voltou às 3 da tarde com um sorriso que eu não via no rosto dele há anos. Pronto, está resolvido. O dinheiro já está na minha conta. Todo? Todo. Menos o imposto de renda, claro. Mas deu 2.800.000 líquidos. Senti uma dor no peito que não era física. Era a dor de perceber que o filho que eu criei, que eu amei incondicionalmente, era capaz de me roubar. E agora? Agora eu vou começar minha vida nova. E você vai ter que começar a sua também. Como assim? Mãe, eu vou me mudar para São Paulo. Já liguei para um corretor, já vi uns apartamentos. Não faz sentido eu ficar aqui nessa cidade pequena, levando essa vida de pobre. E eu? Você fica aqui, na casa, fazendo suas coisas. Eu te mando dinheiro todo mês. Quanto? R$ 500. É mais do que você ganha trabalhando. R$ 500, de um prêmio de 3.400.000. Samuel, R$ 500 não dá nem para pagar as contas da casa. Então você continua trabalhando. Faz bem para você. Te mantém ativa. Naquele momento, olhando para o meu filho, para o homem que tinha saído do meu ventre, que eu tinha amamentado, que eu tinha cuidado quando estava doente, que eu tinha consolado quando estava triste, eu entendi que tinha criado um estranho. Você realmente acha que é justo? Mãe, vida não é sobre justiça, é sobre oportunidade. E essa é minha oportunidade. E se eu contar para todo mundo que o bilhete era meu? Quem vai acreditar? Você contra mim? Uma velha contra um homem de 42 anos? Além do mais, o dinheiro já está na minha conta. Fato consumado. Terça-feira, quinta-feira, Samuel estava diferente. Mais arrogante, mais grosso. Falava ao telefone sobre apartamentos, carros, investimentos. Tratava nossa casa como se fosse um hotel barato. Um lugar provisório antes da vida boa começar. Vou comprar um carro zero, ele disse, folheando um catálogo na mesa da cozinha. Um sedã, prata, automático, coisa de gente fina. Você nem tem carteira de motorista. Vou tirar. Com dinheiro, tudo fica mais fácil. E foi na sexta-feira seguinte, exatamente uma semana depois da descoberta, que ele tomou a decisão que acabou com qualquer resto de relação entre nós. Sexta-feira, 6 da manhã. Eu ainda estava dormindo quando senti alguém balançando meu ombro com força. Mãe, acorda! A gente precisa conversar. Abri os olhos devagar. Samuel estava em pé, ao lado da minha cama, já vestido, com 2 malas grandes ao lado dele.
Meu coração disparou. Que horas são? O que está acontecendo? Está acontecendo que chegou a hora da verdade, ele disse, acendendo a luz do quarto. Levanta daí, temos que resolver umas coisas. Me levantei confusa, ainda de camisola, o cabelo desgrenhado. Samuel estava com uma expressão que eu nunca tinha visto. Fria, determinada, cruel. Samuel, por que você está com essas malas? Porque eu vou embora hoje, para São Paulo. Já aluguei um apartamento, já comprei passagem, já resolvi tudo. Mas, e a gente? E nossa conversa sobre o dinheiro? Ele deu uma risada amarga. Que conversa? Mãe, não tem conversa. O dinheiro é meu, já está na minha conta, e eu vou usar como eu quiser. Samuel, pelo amor de Deus, eu sou sua mãe. Eu te criei sozinha. Trabalhei a vida inteira para você ter uma vida digna. E eu agradeço por isso. Ele me interrompeu. Mas isso foi sua obrigação. Ninguém mandou você me ter. Agora eu cresci, sou homem feito, e vou cuidar da minha vida. Mas o dinheiro vai me dar a vida que eu sempre quis ter. Apartamento em bairro nobre, carro do ano, roupas de marca, restaurantes chiques. Tudo que você nunca pôde me dar. Aquelas palavras me acertaram como um punhal no peito. Era assim que ele via minha vida toda de sacrifício? Como algo insuficiente. Eu te dei o que pude, Samuel. Trabalhei até minhas mãos sangrarem para você nunca passar fome. E você acha que isso é vida? Trabalhar igual uma escrava? Morar numa casinha de 2 cômodos? Usar roupa remendada? Eu mereço mais que isso. E eu não mereço? Ele me olhou de cima a baixo, com um desprezo que me gelou o sangue. Mãe, você tem 79 anos. Sua vida já foi vivida. Você fez suas escolhas, teve suas oportunidades. Agora é a minha vez. Minhas escolhas? Que escolhas? Eu escolhi ser abandonada pelo seu pai? Eu escolhi trabalhar de sol a sol para sustentar você? Eu escolhi abrir mão da minha juventude, da minha vida, dos meus sonhos para cuidar de você? Ninguém mandou! Ele gritou, perdendo a paciência. Ninguém mandou você me ter. Ninguém mandou você ficar comigo quando meu pai foi embora. Você que escolheu ser mãe solteira, você que escolheu essa vida de sofrimento. Senti as lágrimas descendo pelo meu rosto, não de tristeza, mas de choque. Como um filho pode falar assim com a própria mãe? Samuel, como você pode me dizer uma coisa dessas? Porque é a verdade. Você sempre se fez de vítima, sempre se colocou como a mártir da história. Ah, eu que criei você sozinha. Ah, eu que trabalhei tanto. Cansei disso, mãe. Cansei de carregar a culpa pelos seus sacrifícios. Eu nunca te culpei por nada. Culpou sim. Todo dia com essas suas caras de sofrimento, com esses seus suspiros quando chegava cansada do trabalho, com essas suas lágrimas quando eu reclamava de alguma coisa. Você sempre me fez sentir culpado por existir. Isso não é verdade. É verdade sim. E sabe o que mais? Eu não quero mais viver com essa culpa. Agora eu tenho dinheiro, tenho chance de ser feliz, e não vou deixar você estragar isso com seu drama de mãe sofrida. Fiquei em silêncio, tentando processar o que ele estava dizendo. Era isso que ele pensava de mim todos esses anos? Era assim que ele interpretava meu amor, meu cuidado, minha dedicação? Então, o que você quer de mim? Eu quero que você entenda que nossa relação acabou. Que você pare de depender de mim, pare de esperar que eu cuide de você, pare de achar que eu te devo alguma coisa. Eu nunca disse que você me devia alguma coisa. Não precisava dizer. Estava sempre implícito. Eu que te criei. Eu que trabalhei por você. Eu que me sacrifiquei. Como se eu tivesse pedido para nascer. Samuel foi até a janela, olhou para a rua e depois se virou para mim com uma expressão ainda mais dura. Mãe, vou ser claro com você. Eu vou embora hoje e não pretendo voltar. Não quero mais contato.
Não quero mais responsabilidade com você. Não quero mais nada que me lembre dessa vida de pobreza que a gente levou. Samuel, pelo amor de Deus. E tem mais. Você vai ter que sair dessa casa. Meu mundo desabou. Como assim? Sair da casa? Essa casa é alugada no meu nome há 3 anos. Eu que pago o aluguel. E eu não vou mais pagar. Mas eu também pago as contas. Você paga luz, água, essas bobagens. Quem paga o aluguel sou eu. E agora eu vou cancelar o contrato. Para onde eu vou? Ele deu de ombros. Não é problema meu. Vai para casa de alguma vizinha, vai para o abrigo de idosos, vai para onde quiser, mas aqui você não fica mais. Samuel, essa casa é minha também. Eu moro aqui há 15 anos, mas não está no seu nome. Legalmente, você é apenas uma moradora aqui. E eu, como locatário, estou te despejando. Você não pode fazer isso comigo. Posso e vou fazer. Aliás, já fiz. Ontem eu liguei para o proprietário e cancelei o contrato. Você tem até domingo para sair. Senti as pernas fraquejarem. Sentei na beirada da cama, tentando entender a dimensão do que estava acontecendo. Samuel, eu não tenho para onde ir. Mãe, você é uma mulher adulta. Se vira. Arranja um emprego que dê para pagar aluguel, divide apartamento com alguém, sei lá. Não é comigo. Eu tenho 79 anos. Quem vai me dar emprego? Quem vai querer dividir apartamento comigo? Aí é que está o problema. Você se acomodou a vida inteira, nunca se planejou para o futuro, nunca juntou dinheiro, nunca pensou no dia que ia ficar velha. Agora quer que eu resolva seus problemas? Eu trabalhei a vida inteira, nunca sobrou dinheiro para juntar. Tudo que eu ganhava ia para casa, para comida, para suas roupas, seus materiais de escola. E por que isso é culpa minha? Eu pedi para você gastar tudo comigo? Eu pedi para você não pensar no seu futuro? Olhei para ele, procurando algum resto do menino que eu tinha criado. O menino que chorava quando se machucava, que me abraçava quando tinha pesadelo, que dizia que me amava. Mas não encontrei nada, só um homem frio, egoísta, cruel. Samuel, como você pode ser tão desumano? Eu sou sua mãe. Ser minha mãe não te dá direito sobre minha vida, ele gritou. Não te dá direito sobre meu dinheiro e não me dá a obrigação de cuidar de você. Eu não estou pedindo para você cuidar de mim. Estou só pedindo para você não me jogar na rua. Eu não estou te jogando na rua. Estou te dando independência. Agora você vai ter que aprender a viver sozinha, como uma pessoa adulta. Com 79 anos? A idade é sua, não minha. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Não era só meu coração. Era minha fé nas pessoas, minha fé no amor, minha fé na família. Está bem, eu disse, me levantando. Se é assim que você quer, vamos fazer assim. Finalmente, ele disse aliviado. Eu achei que você ia ficar chorando e fazendo drama. Não vou fazer drama, não. Você deixou bem claro o que pensa de mim. Agora eu também sei o que pensar de você. Ele pegou as malas e foi em direção à porta. Mãe, uma última coisa. Eu deixei R$ 500 na mesa da cozinha. Para você se virar até conseguir um lugar para ficar. R$ 500. De um prêmio de milhões. Muito generoso da sua parte. Eu não precisava deixar nada. Está sendo um favor. Um favor. Ele parou na porta e me olhou pela última vez. Mãe, não fica com raiva. Um dia você vai entender que eu fiz isso pelo bem dos dois. Você vai aprender a ser independente e eu vou poder viver minha vida sem carregar peso morto. Peso morto. Ele me chamou de peso morto. Tchau, mãe. E saiu. Assim, simples. 35 anos de dedicação, amor, sacrifício, resumidos num tchau na porta de casa. Fiquei ali parada por não sei quanto tempo, ouvindo o barulho do carro que ele tinha alugado subindo a rua. Depois, o silêncio. Olhei ao redor do quarto.
Nossas coisas espalhadas, nossas memórias jogadas pelos cantos, nossa vida toda resumida àqueles 2 cômodos que agora eu ia ter que abandonar. Fui até a cozinha. Lá estava o dinheiro, 5 notas de R$ 100, jogadas em cima da mesa como se fossem esmola. Ao lado do dinheiro havia um papel. Era um bilhete, escrito na letra de Samuel. Mãe, sei que agora você deve estar me odiando, mas um dia você vai entender que fiz isso porque preciso viver minha vida. Você teve sua chance de ser feliz e não aproveitou. Agora é a minha vez. Não tenta me procurar. Não tenta entrar em contato. A partir de hoje, seguimos caminhos separados. Boa sorte. Samuel. Li o bilhete 3 vezes antes de rasgar em pedacinhos pequenos. Foi então que algo acordou dentro de mim. Não era raiva, era determinação. Porque Samuel tinha cometido um erro muito grande. Ele tinha subestimado sua mãe. Fiquei 2 horas sentada naquela cozinha, olhando para os R$ 500 na mesa. 2 horas tentando entender como tinha chegado naquele ponto. Como uma mulher de 79 anos, que trabalhou a vida inteira, podia estar ali, despejada pelo próprio filho, sem ter para onde ir? As lágrimas vinham e iam. Ora eu chorava de tristeza, ora de raiva, ora de decepção. Mas aos poucos, uma outra sensação foi tomando conta de mim: indignação. Não era possível que depois de tudo que eu tinha feito, eu fosse aceitar aquilo calada. Não era possível que Samuel pensasse que podia me descartar como um móvel velho. Foi quando ouvi a campainha. Era Neide, minha vizinha de 2 casas para baixo. Benedita, eu vi o Samuel saindo com as malas. Aconteceu alguma coisa? Neide era uma mulher de 65 anos, viúva há 10 anos, que sempre foi minha amiga. A gente se conhecia da feira, da igreja, das conversas na calçada. Ela sabia que Samuel não era fácil, mas nunca imaginou que as coisas chegassem naquele ponto. Contei tudo para ela: a loteria, o bilhete no meu nome, a frieza do Samuel, o despejo. Neide me ouviu em silêncio, balançando a cabeça, indignada. Esse menino perdeu o juízo de vez, ela disse quando terminei. Mas, Benedita, você tem certeza de que o bilhete estava no seu nome? Tenho certeza. Eu sempre faço os jogos no meu nome, com o meu CPF. Há 15 anos. E você tem como provar isso? Foi aí que me lembrei do meu caderno azul. O caderno onde eu guardava todos os comprovantes de loteria desde que comecei a jogar. Neide, eu preciso voltar lá dentro e pegar uma coisa. O quê? Meu caderno de comprovantes. Se eu conseguir provar que sempre fui eu quem fazia os jogos, talvez... Talvez o quê? Talvez eu possa recuperar o que é meu. Neide me acompanhou de volta para casa. Fomos direto para o meu quarto, onde eu guardava o caderno na gaveta da cômoda. Lá estava ele, azul, velho, com a capa de plástico rasgada, mas com 15 anos de comprovantes colados dentro. Abri com cuidado. Estava tudo ali. Cada jogo, cada data, cada comprovante. E todos, absolutamente todos, em nome de Benedita Ramos da Silva. Olha aqui, Neide, mostrei para ela com as mãos tremendo. 15 anos de jogos, todos no meu nome. Ela examinou os comprovantes, folheou o caderno inteiro. Benedita, isso aqui é ouro. Com essa documentação, você pode provar que sempre foi você quem fazia os jogos. Mas o Samuel já recebeu o dinheiro? Não importa. Se você conseguir provar que o bilhete era seu, a justiça pode obrigar ele a devolver. Naquele momento, senti uma coisa que não sentia há muito tempo: esperança. Você acha que vale a pena tentar? Benedita, você não tem nada a perder e 3 milhões a ganhar. Claro que vale a pena tentar. Naquela mesma tarde, Neide me levou na casa do Dr. Marcos, um advogado que tinha ajudado o filho dela numa questão trabalhista. Era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de grau, que me recebeu com muita educação. Dona Benedita,
Me conte sua história desde o começo. Contei tudo. O abandono do marido, os anos de trabalho pesado, a criação do Samuel, os jogos na loteria, o dia do prêmio, a expulsão de casa. Dr. Marcos me ouviu com atenção, fazendo anotações num bloco. A senhora trouxe os comprovantes? Mostrei o caderno azul. Ele examinou página por página, conferindo datas, valores, o nome nos comprovantes. Dona Benedita, isso aqui é uma documentação excelente. 15 anos de comprovantes, todos em seu nome, com uma sequência cronológica perfeita. É evidente que a senhora é quem sempre fez os jogos. Mas e agora? O dinheiro já está na conta dele? Isso não é problema. O que importa é quem tinha direito ao prêmio. E pelos documentos que a senhora me mostrou, quem tinha direito era a senhora. Dr. Marcos me explicou que íamos entrar com uma ação judicial para anular o recebimento do prêmio e transferir o dinheiro para o meu nome. Mas eu preciso avisá-la. Seu filho não vai gostar nada disso. Ele provavelmente vai contratar um advogado, vai tentar se defender. Doutor, eu não quero ser má, mas também não quero ser boba. Esse dinheiro é meu por direito. Então, vamos em frente. Nos dias seguintes, Dr. Marcos preparou toda a documentação. Além dos comprovantes do caderno, ele pediu para eu juntar testemunhas que pudessem confirmar que eu sempre fazia os jogos. Neide se ofereceu na hora. Dona Aparecida, que morava em frente e sempre me via indo para a padaria toda quinta-feira, também topou ajudar. E o seu Elias, dono da padaria, foi o mais importante de todos. Dona Benedita, eu lembro da senhora desde o primeiro dia que veio fazer jogo aqui, 15 anos atrás. Sempre educada, sempre pontual, sempre com os mesmos números. Eu até brincava. Lá vem nossa cliente fiel da loteria. E do Samuel, o senhor lembra? Do Samuel eu lembro de uma vez só. Foi há 2 semanas, quando ele veio trazer o bilhete, porque a senhora estava com dor nas costas. Até comentei com minha esposa. Que bom que o filho da Dona Benedita está ajudando ela. Nunca imaginei que ele ia tentar roubar a mãe. Com todas as testemunhas reunidas e a documentação pronta, Dr. Marcos entrou com a ação. O processo foi distribuído para a vara civil da comarca e o juiz designou uma audiência para 2 semanas depois. Agora é esperar, disse Dr. Marcos. Seu filho vai ser notificado e vai ter direito de se defender. Enquanto isso, eu fiquei na casa da Neide. Ela me acolheu sem pestanejar, me deu o quartinho dos fundos e fez questão de não aceitar nenhum dinheiro em troca. Benedita, a gente é vizinha há 15 anos. Nos momentos difíceis é assim que funciona. Uma ajuda a outra. Foram 2 semanas de ansiedade. Eu ficava imaginando como Samuel ia reagir quando recebesse a notificação. Se ia tentar me procurar, se ia ficar com raiva, se ia finalmente entender que tinha cometido um erro. Mas ele não me procurou. Não mandou mensagem, não ligou, não apareceu. Era como se eu tivesse morrido para ele. Foi o Dr. Marcos quem me contou as novidades. Dona Benedita, seu filho contratou um advogado. E não é qualquer advogado, não. É o Dr. Silvio Mendes, um dos mais caros da cidade. Isso é ruim pra gente? Não necessariamente. Significa que ele está levando a coisa a sério, que vai tentar se defender. Mas nossas provas são muito sólidas. Que tipo de defesa ele pode usar? Provavelmente vai alegar que a senhora é incapaz de gerir uma quantia tão alta, que não tem discernimento para administrar o dinheiro. Pode tentar questionar sua saúde mental, sua idade. Senti uma raiva subir pelo peito. Ele vai dizer que eu sou louca? É uma estratégia comum em casos assim. Desqualificar a parte contrária, questionar sua capacidade. Doutor, eu posso não ter estudo, mas não sou louca. Trabalhei 80 anos da minha vida, sempre paguei minhas contas em dia, sempre soube cuidar do meu dinheiro. Eu sei, Dona Benedita, e é isso que vamos provar na audiência. 1 semana antes da audiência, aconteceu algo que não esperava. Samuel me ligou. Era uma quinta-feira à noite.
Eu estava na casa da Neide, assistindo a novela, quando o telefone tocou. Alô? Mãe, sou eu. Meu coração disparou. Era a primeira vez que ouvia a voz dele desde que tinha saído de casa. O que você quer, Samuel? Mãe, a gente precisa conversar. Esse negócio de processo não vai dar em nada, só vai trazer problema para todo mundo. O único problema que eu vejo é um filho que roubou a própria mãe. Eu não roubei nada. O bilhete estava na minha mão. Eu que conferi os números. Eu que fui no banco. Com um papel que eu preenchi, Samuel. Com números que eu escolhi. Com dinheiro que eu paguei. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Mãe, escuta só. Vamos fazer um acordo. Eu te dou 1/3 do dinheiro. 900 mil reais. É muito dinheiro, mãe. Muito mais do que você ganharia na vida inteira trabalhando. 1/3 do que é meu por inteiro? Mãe, seja razoável. Eu já gastei uma parte do dinheiro. Já fiz investimentos. Já me comprometi com algumas coisas. Então você devia ter pensado nisso antes de me expulsar de casa. Mãe, eu estava nervoso, estava confuso. Fiz bobagem, eu reconheço. Mas agora não dá mais para voltar atrás. Dá sim. É só você devolver o que não é seu. E se eu não quiser devolver? Aí a justiça decide. Mãe, você não vai ganhar esse processo. Eu já conversei com meu advogado. Ele disse que é muito difícil provar que o bilhete era seu. No final das contas, quem tem o dinheiro na conta sou eu. A gente vai ver. Mãe, não seja teimosa. Aceita os 900 mil e fica por isso mesmo. É um bom dinheiro. Dá para você viver o resto da vida sem trabalhar. Samuel, você realmente acha que é só uma questão de dinheiro? Não é? Não. É uma questão de dignidade. É uma questão de justiça. É uma questão de provar que uma mãe não pode ser tratada como lixo pelo próprio filho. Mãe, você está sendo dramática. Dramática? Samuel, você me colocou na rua. Você me chamou de peso morto. Você disse que minha vida já foi vivida. E agora vem me oferecer migalhas como se fosse um favor? 900 mil reais não são migalhas. Comparado com 3 milhões, são sim. Ele respirou fundo do outro lado da linha. Está bem, mãe. Então vamos deixar a justiça decidir. Mas eu te aviso, quando você perder esse processo, não venha me pedir nada, porque aí não vou te dar nem um centavo. Se eu perder, não vou te pedir nada mesmo. Mas se eu ganhar, você vai ter que devolver tudo. Isso nunca vai acontecer. A gente vai ver. Ele desligou o telefone. Fiquei ali, com o aparelho na mão, tremendo de nervoso. Não de medo, mas de determinação. Samuel não sabia com quem estava mexendo. Ele tinha me subestimado a vida toda. Achava que eu era uma velha indefesa, sem conhecimento, sem coragem. Mas ele ia descobrir que estava muito enganado. O dia da audiência chegou numa terça-feira de abril. Acordei às 5 da manhã, com o estômago embrulhado e o coração disparado. Neide me ajudou a me arrumar. Vestido azul marinho que ela mesma tinha passado, sapatos pretos bem lustrados, cabelo penteado num coque baixo. Você está linda, Benedita. E mais importante, você está certa. E se eu perder, Neide? Você não vai perder. A verdade está do seu lado. Chegamos no fórum às 8h30. Doutor. Marcos já estava lá, conferindo os papéis, organizando as provas. Às 9 em ponto, vi Samuel chegando. Ele estava irreconhecível. Terno cinza caro, sapatos de couro italiano, cabelo cortado num salão chique, óculos de sol de grife. Parecia um executivo de multinacional. Ao lado dele, o Dr. Silvio Mendes, um homem alto e imponente que gesticulava muito e falava alto. Quando Samuel me viu, nossos olhares se cruzaram por alguns segundos. Procurei no rosto dele algum sinal de arrependimento, de constrangimento, de reconhecimento de que estava errado. Não encontrei nada. Só frieza. A audiência começou às 9h30. O juiz, Dr. Roberto Silva, era um homem de uns 60 anos, barba grisalha, que transmitia seriedade e experiência.
Estamos aqui para julgar a ação movida pela senhora Benedita Ramos da Silva contra seu filho, Samuel da Silva, questionando a propriedade de um prêmio da Mega Sena. Dr. Marcos, exponha os fatos. Doutor. Marcos se levantou e começou a apresentar o caso. Explicou sobre os 15 anos de jogos, mostrou o caderno azul, apresentou os comprovantes. Sua fala foi clara, objetiva, convincente. Meritíssimo. Não há dúvida de que o bilhete premiado foi comprado pela minha cliente. Ela tem 15 anos de comprovantes que demonstram ser a responsável pelos jogos. O réu apenas levou o bilhete ao estabelecimento comercial a pedido da mãe, que estava impossibilitada devido a problemas na coluna. Depois foi a vez do Dr. Silvio Mendes. Ele se levantou com pompa, ajustou o terno caro e começou uma fala cheia de termos jurídicos complicados. Excelência, meu cliente recebeu o prêmio de boa-fé. Foi ele quem conferiu os números, foi ele quem descobriu que o bilhete era premiado, foi ele quem tomou todas as providências para o recebimento. A requerente, uma senhora de idade avançada, não tem condições técnicas nem emocionais para gerir uma quantia tão elevada. Senti meu sangue ferver. Condições técnicas nem emocionais. Era assim que eles iam me atacar. Além disso, continuou o advogado, há que se considerar que a requerente vive em situação de vulnerabilidade social, tem baixa escolaridade e pode estar sendo influenciada por terceiros interesseiros que querem se aproveitar de sua condição. Olhei para Dr. Marcos, que fez um sinal para eu ficar calma. Ele sabia que isso ia acontecer. O juiz chamou as testemunhas. Primeiro foi seu Elias. Seu Elias, o senhor conhece a dona Benedita há quanto tempo? 15 anos, doutor. Desde que ela começou a frequentar minha padaria. E ela fazia jogos na loteria? Toda quinta-feira, religiosamente. Sempre os mesmos números, sempre educada, sempre pontual. Eu até brincava com ela. Lá vem nossa cliente fiel da loteria. E do Samuel, o senhor se lembra? Lembro de uma vez só, doutor. Há algumas semanas, quando ele veio trazer o bilhete porque a dona Benedita estava com problema nas costas. Foi a única vez que vi ele na padaria. O senhor tem certeza de que era sempre a dona Benedita quem fazia os jogos? Tenho certeza absoluta. 15 anos vendo a mesma pessoa toda semana fazer o mesmo jogo. Não tem como confundir. Depois foi a vez da Neide. Neide, a senhora conhece a família há quanto tempo? Uns 15 anos também. Somos vizinhas, amigas, nos falamos quase todo dia. A senhora sabia que a dona Benedita jogava na loteria? Sabia, ela sempre comentava, vou fazer minha fezinha. Era uma coisa dela, um sonho, sabe? Ela dizia que um dia ia dar sorte e ela ia poder parar de trabalhar. E como era a relação dela com o filho? Ai, doutor. Neide balançou a cabeça, emocionada. A Benedita fazia tudo por aquele menino. Trabalhava igual uma condenada, se sacrificava, passava necessidade para ele não passar. E ele sempre foi ingrato. Dr. Silvio se levantou. Protesto, Excelência. A testemunha está emitindo opinião pessoal. Deferido. Atenha-se aos fatos, Dona Neide. Os fatos são que a Benedita sempre tratou o Samuel como um rei, e ele sempre a tratou como empregada. Quando ela ficava doente, ele reclamava. Quando ela chegava cansada do trabalho, ele exigia que fizesse comida. Nunca vi um filho tratar uma mãe daquele jeito. Dona Aparecida também depôs, confirmando que sempre via eu saindo de casa nas quintas-feiras para fazer o jogo. Dona Benedita era pontual igual um relógio. Toda quinta, 14h, lá ia ela para a padaria. Às vezes eu brincava. Vai fazer sua fezinha? E ela ria. Quem sabe hoje não é o dia da sorte. Depois das testemunhas, chegou minha vez de depor. Me levantei com as pernas tremendo e fui até a frente. Dona Benedita, a senhora pode contar ao juízo, com suas próprias palavras, o que aconteceu? Respirei fundo e comecei a falar.
Contei sobre os 15 anos fazendo jogo, sobre o dia que Samuel me acompanhou zombando, sobre como ele levou o bilhete porque eu estava com dor, sobre a frieza dele quando descobriu que tinha ganhado. O senhor doutor precisa entender uma coisa, eu disse, olhando diretamente para o juiz. Eu não estou aqui por dinheiro. Eu estou aqui por dignidade. Meu filho me tratou como se eu fosse lixo, como se eu não valesse nada. Me chamou de peso morto, me expulsou de casa, tentou me roubar. E tudo isso depois que eu dediquei minha vida inteira para cuidar dele. Dr. Silvio tentou me interromper várias vezes, questionando minha idade, minha capacidade, minha memória. Mas eu respondi tudo com firmeza. Doutor, eu posso ter 79 anos, posso não ter estudo superior, mas não sou louca nem incapaz. Trabalhei 80 anos da minha vida, sempre paguei minhas contas em dia, sempre soube cuidar do meu dinheiro. Se eu não fosse capaz, como é que consegui criar um filho sozinha? Mas a senhora não acha que uma quantia tão alta seria melhor administrada por alguém mais jovem? Não, doutor. Eu acho que uma quantia que é minha por direito deve ficar comigo, independente da minha idade. Depois foi a vez de Samuel depor. Ele se aproximou do microfone com ar confiante, como se estivesse numa reunião de negócios. Samuel, o senhor pode explicar ao juízo como recebeu o prêmio? Claro. Eu acompanhei minha mãe na padaria porque ela estava com dor nas costas. Levei o bilhete, entreguei para o seu Elias, paguei o jogo. Quando saíram os números, fui eu quem conferiu, fui eu quem descobriu que tinha ganhado. E por que o senhor acha que tem direito ao prêmio? Porque fui eu quem tomou todas as providências. Minha mãe nem sabia como receber um prêmio dessa magnitude. Eu que fui no banco, eu que resolvi toda a burocracia, eu que paguei os impostos. Dr. Marcos se levantou. Com licença, mas quem preencheu o volante? Samuel hesitou. Minha mãe. Quem escolheu os números? Minha mãe, mas quem pagou o jogo? Tecnicamente, minha mãe, mas eu que entreguei o dinheiro. O dinheiro de quem? Dela, mas... E o CPF no bilhete é de quem? Samuel ficou vermelho. Da minha mãe, mas isso não significa nada. Eu podia ter colocado o meu CPF se quisesse. Mas não colocou. Por quê? Porque ela que sempre fazia os jogos. Ah, então o senhor reconhece que era sua mãe quem sempre fazia os jogos? Reconheço, mas isso não importa. O que importa é quem recebeu o prêmio. Na verdade, o que importa é quem tinha direito ao prêmio. Dr. Marcos foi demolindo a versão de Samuel, pergunta por pergunta. Mostrou que ele nunca tinha se interessado por loteria, que zombava de mim quando eu jogava, que só foi comigo uma vez. Samuel, o senhor disse que sua mãe não tem condições de gerir uma quantia tão alta. Por que o senhor pensa isso? Porque ela é uma pessoa simples, sem estudo, sem experiência com dinheiro. Sem experiência? Mas ela não trabalhou a vida toda? Ela não administrou uma casa durante décadas? Ela não criou o senhor sozinha? Sim, mas... Ela não pagava as contas em dia? Pagava. Ela não sabia controlar os gastos da casa? Sabia. Então por que exatamente o senhor acha que ela não tem condições de administrar o próprio dinheiro? Samuel não soube responder. O momento mais constrangedor foi quando o Dr. Marcos perguntou sobre o despejo. Samuel, é verdade que o senhor expulsou sua mãe de casa? Eu não expulsei, eu apenas comuniquei que não ia mais pagar o aluguel. Mas, sabendo que ela não tinha para onde ir? Ela é uma mulher adulta, podia se virar. Com 79 anos? A idade dela não é problema meu. Naquele momento, vi o juiz franzir a testa e fazer uma anotação. Percebi que Samuel tinha acabado de se condenar com as próprias palavras. E é verdade que o senhor ofereceu apenas R$ 500 para sua mãe se virar? Ofereci sim. Era mais do que eu era obrigado a dar. De um prêmio de R$ 3.400.000? O prêmio é meu, segundo o senhor. Mas se fosse de sua mãe,
R$ 500 não seria uma quantia um pouco modesta? Samuel percebeu que tinha caído numa armadilha. É que, na época, eu não sabia se ia conseguir manter o dinheiro. Ah, então o senhor já sabia que poderia ter que devolver? Não. Então por que a preocupação? Samuel ficou sem resposta. A audiência durou 4 horas. No final, o juiz disse que ia analisar todas as provas e dar a sentença em 1 semana. As partes estão dispensadas. A sentença será publicada na próxima terça-feira. Saí do fórum exausta, mas esperançosa. Dr. Marcos estava otimista. Benedita, acho que foi bem. Suas provas são sólidas, suas testemunhas foram convincentes e seu filho não soube se defender. E agora? Agora é esperar. Aquela semana foi a mais longa da minha vida. Cada dia arrastado, cada noite mal dormida, pensando no que ia acontecer. Neide tentava me distrair, mas eu não conseguia pensar em outra coisa. Na terça-feira, voltamos ao fórum. O juiz estava sério quando começou a ler a sentença. Considerando as provas apresentadas, é evidente que o bilhete premiado foi adquirido pela requerente, senhora Benedita Ramos da Silva. Os 15 anos de comprovantes demonstram inequivocamente que era ela quem fazia os jogos da loteria. O fato de seu filho ter levado o bilhete ao estabelecimento comercial não lhe confere direito ao prêmio, uma vez que agiu apenas como portador, a pedido da mãe impedida. Meu coração disparou. Além disso, este juízo entende que a idade da requerente não constitui impedimento para a administração de seus bens. Aos 79 anos, ela demonstrou lucidez, capacidade e conhecimento suficientes para gerir suas finanças. Por outro lado, causa estranheza a este juízo a conduta do requerido, que não hesitou em expulsar a própria mãe de casa e apropriar-se indevidamente de um prêmio que sabia não lhe pertencer. Samuel estava pálido. Portanto, julgo procedente a ação, determinando que o prêmio seja transferido integralmente para a conta da senhora Benedita Ramos da Silva, descontando-se apenas os valores comprovadamente utilizados pelo requerido, que deverão ser ressarcidos à requerente. Quase desmaiei. Neide me segurou pelo braço. Dr. Marcos sorriu. Eu tinha ganhado. A justiça tinha sido feita. Samuel saiu da sala sem olhar para mim. Não disse uma palavra, não fez um gesto. Simplesmente sumiu. E eu estava ali, aos 79 anos, provando que uma mãe trabalhadora vale mais que todas as teorias jurídicas do mundo. 3 semanas depois da sentença, recebi a primeira transferência bancária da minha vida. R$ 2.200.000. O valor total, menos o que Samuel já havia gasto e os custos judiciais. Quando vi aqueles números na tela do caixa eletrônico, tive que me segurar no balcão para não cair. Dona Benedita, está tudo bem? Perguntou o gerente do banco, um rapaz jovem que me tratava com uma deferência que eu nunca tinha experimentado. Está sim, meu filho. Só estou me acostumando com essa nova realidade. Nova realidade. Era exatamente isso. Aos 79 anos, eu estava descobrindo como é ser respeitada, ser ouvida, ser tratada como alguém importante. Não por causa do dinheiro em si, mas por ter tido coragem de lutar pelos meus direitos. A primeira coisa que fiz foi comprar minha casa de volta. Samuel, desesperado para quitar as dívidas que tinha acumulado durante os meses de vida de rico, havia vendido rapidamente para um corretor por um preço bem abaixo do mercado. Quando soube que eu estava interessada em recomprar, o corretor foi honesto comigo. Dona Benedita, seu filho estava muito apertado. Vendeu por R$ 120.000 uma casa, que vale pelo menos 200. Eu posso repassar para a senhora pelo mesmo valor que paguei. Por que o senhor faria isso? Porque eu soube da história toda e não me sinto bem lucrando em cima de uma situação dessas. Voltei para minha casa numa quinta-feira de tarde. Abri o portão devagar, como se estivesse entrando num lugar sagrado.
Pisei no quintal onde havia plantado rosas e jasmins. Passei pela janela pequena da cozinha, onde ficava horas olhando a rua. Entrei nos 2 cômodos que guardavam 30 anos da minha vida. Mas não era mais a mesma casa. E eu não era mais a mesma mulher. Reformei tudo com carinho. Contratei um pedreiro, o seu João, que morava no bairro e sempre foi gente boa. Explicamos para ele que eu queria modernizar a casa, mas sem perder o charme simples que ela sempre teve. Dona Benedita, a senhora quer uma casa maior? Dá para ampliar, fazer mais um quarto, uma sala separada? Não, seu João. 2 cômodos sempre foram suficientes para mim. Só quero que sejam 2 cômodos bonitos. Pintamos as paredes de um amarelo suave que trouxe luz e alegria para o ambiente. Trocamos o piso velho por um porcelanato claro, mas mantivemos o mesmo layout. Ampliamos a janela da cozinha, instalamos uma pia nova, um fogão moderno, uma geladeira que sempre sonhei ter. No quarto, comprei uma cama nova, um guarda-roupa de madeira clara, uma penteadeira com espelho. Coisas simples, mas de qualidade. Coisas que me faziam sentir em casa, mas uma casa digna de quem eu descobri ser. O quintal ganhou atenção especial. Plantei mais flores, coloquei um banco embaixo da jabuticabeira, criei um cantinho com temperos e ervas, meu pequeno paraíso particular. Neide vinha todo dia acompanhar o progresso da reforma. Benedita, que transformação! A casa está linda, mas você que mudou mais. E era verdade. Não era só a roupa nova, o cabelo bem cortado, os óculos modernos. Era algo por dentro. Uma postura, uma autoestima, uma sensação de merecimento que eu nunca tinha tido. Com o dinheiro investido numa poupança conservadora, eu vivia da renda mensal, que dava tranquilamente para todas as minhas necessidades e ainda sobrava para pequenos luxos. Pela primeira vez na vida, eu podia ir ao supermercado sem ficar contando moedas. Podia comprar a carne que quisesse, o sabonete que cheirasse melhor, o shampoo que deixasse meu cabelo mais bonito. Descobri que tinha gostos refinados que nunca pude exercer. Gostava de queijos especiais, de pães artesanais, de flores frescas pela casa. Pequenos prazeres que o dinheiro permitia, mas que a autoestima conquistada tornava ainda mais especiais. Comecei a frequentar o grupo da terceira idade na igreja do bairro. Era um grupo de 10 mulheres, todas com histórias de luta, de superação, de recomeços tardios. Meninas, vocês não sabem a sorte que eu tive, eu disse na primeira reunião. Não só de ganhar na loteria, mas de aprender a me valorizar. Dona Carminha, uma senhora de 85 anos que tinha criado 6 filhos sozinha, balançou a cabeça. Benedita, não foi sorte, foi coragem. Quantas de nós não passamos a vida aceitando migalhas dos filhos, dos maridos, da sociedade? Você teve coragem de dizer, eu mereço mais. Mas foi difícil. Teve momentos que pensei em desistir, em aceitar os R$ 500 e pronto. E o que te fez continuar? Pensei na pergunta. O que me fez continuar mesmo quando Samuel tentou me desqualificar, quando seu advogado tentou me diminuir, quando todo mundo achava que eu era só uma velha teimosa brigando com o filho? Acho que foi o cansaço, respondi. Cansaço de ser pequena, de aceitar qualquer coisa, de achar que não merecia respeito só porque era pobre, idosa, sem estudo. 2 semanas depois da reforma, aconteceu algo que não esperava. Samuel apareceu na minha porta. Era um domingo de tarde. Eu estava no quintal, regando as plantas, quando ouvi a campainha. Fui até o portão e o vi do outro lado da grade. Estava muito diferente do homem elegante que havia visto no fórum. Magro demais, barba por fazer, roupa amassada, olhar cansado. A vida tinha cobrado dele o preço da ganância. Oi, mãe! Oi, Samuel! Ficamos alguns segundos nos olhando através das grades. Eu procurava no rosto dele algum sinal de arrependimento genuíno. Ele procurava em mim algum sinal de que eu ia abrir o portão. Posso entrar? Depende. Para quê? Para conversar. Preciso falar com você.
Abri o portão, mas não o convidei para entrar na casa. Ficamos ali no quintal, eu sentada no banco novo, ele em pé, mexendo na terra com o pé. A casa está bonita, ele disse olhando ao redor. Obrigada. Mãe, eu queria pedir desculpas. Por quê? Por ter tentado me roubar ou por ter me expulsado de casa? Ele fez uma careta, como se as palavras machucassem. Pelos dois. Por tudo. Eu perdi a cabeça quando vi aquele dinheiro todo. Pensei que era a minha chance de mudar de vida. E era. Só que não do jeito que você imaginava. Como assim? Samuel, aquele dinheiro podia ter mudado a vida dos dois. A gente podia ter sido uma família de verdade, ter cuidado um do outro, ter aproveitado juntos essa sorte que Deus mandou. Mas você me processou. Eu te processei porque você me roubou. Se você tivesse chegado para mim e dito: Mãe, o bilhete está no seu nome, mas vamos dividir esse prêmio, as coisas teriam sido diferentes. Você teria topado? Claro que teria. Você é meu filho. Eu sempre dividi tudo com você, a vida inteira. Ele abaixou a cabeça. Eu não pensei nisso. Eu só via o dinheiro e pensava: finalmente minha chance de ser rico. E como terminou essa história de ser rico? Samuel suspirou fundo. Mal, muito mal. Eu gastei dinheiro com bobagem, investi em negócios furados, comprei coisas que não precisava. Em 6 meses, tinha perdido quase tudo. E agora? Agora estou morando numa pensão em São Bernardo, trabalhando numa oficina mecânica. Ganho R$ 1.200 por mês. Senti uma pontada no peito. Não de pena, mas de tristeza. Tristeza pelo desperdício, pelas escolhas erradas, pelo tempo perdido. Samuel, você veio aqui para quê? Para pedir dinheiro? Não. Ele respondeu rápido. Eu vim para pedir perdão, de verdade. E por que eu deveria perdoar? Porque você é minha mãe. E porque eu finalmente entendi o que perdi. O que você perdeu? Perdi você. Perdi a única pessoa que sempre me amou incondicionalmente. Perdi minha família. Samuel, família não é só sangue. Família é respeito, é carinho, é cuidado mútuo. Você me tratou como inimiga. Eu sei, e me arrependo todos os dias. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Eu observava meu filho, o homem que saiu do meu ventre, que mamou no meu peito, que dormiu no meu colo, e sentia um misto de compaixão e desencanto. Samuel, você quer saber uma coisa? Quero. Eu perdoei você faz tempo. Perdoei no dia que ganhei na justiça, porque guardar rancor só faz mal pra gente mesmo. Então, a gente pode tentar reconstruir nossa relação? Olhei para ele, procurando sinceridade no olhar. Samuel, perdoar não é a mesma coisa que esquecer. E não é a mesma coisa que voltar a confiar. Mas a gente podia tentar. Não, a gente não pode. Por quê? Porque você não mudou, Samuel. Você só ficou pobre de novo. Como você pode dizer isso? Porque se você tivesse realmente mudado, não teria vindo aqui. Teria construído sua vida nova, teria aprendido a ser independente, teria se tornado o homem que deveria ser. Mas eu vim pedir desculpas. Você veio porque está passando dificuldade. Se estivesse bem de vida, se tivesse conseguido manter o dinheiro, nunca ia aparecer aqui. Samuel ficou vermelho. Isso não é verdade. É verdade, sim. E sabe como eu sei? Porque você teve 6 meses para aparecer aqui. 6 meses desde que a justiça decidiu. E só apareceu agora, quando está no fundo do poço. Mãe, eu estava com vergonha. Vergonha do que fez ou vergonha de ter perdido o dinheiro? Ele não soube responder. Me levantei do banco e caminhei até o portão. Samuel, eu desejo que você seja feliz. De verdade. Desejo que você encontre seu caminho, que aprenda a ser um homem de bem, que construa uma vida digna. Mas longe de você?
Longe de mim. Por quê? Porque eu também aprendi uma coisa nesses últimos meses. Aprendi que tenho direito a viver em paz. Aprendi que não preciso aceitar desrespeito só porque vem de família. Aprendi que amor próprio é o primeiro amor que a gente deve cultivar. Mãe, eu mudei. Pode ser que tenha mudado. Pode ser que um dia você se torne realmente um homem diferente. Mas eu não vou estar aqui para ver. Você não me ama mais? Parei na frente dele e olhei bem nos seus olhos. Samuel, eu vou te amar até o dia que eu morrer, porque mãe é assim. Mas amar não significa aceitar qualquer coisa, não significa permitir que me machuquem de novo. Então é isso? Você nunca mais quer me ver? Eu nunca disse isso. Eu disse que nossa relação não pode ser reconstruída nos moldes antigos. Se um dia você vier aqui, não para pedir nada, não para se justificar, mas para genuinamente me honrar como sua mãe, aí a gente conversa. E como você vai saber se é genuíno? Vou saber. Mãe sempre sabe. Samuel ficou mais alguns minutos parado ali, como se estivesse esperando que eu mudasse de ideia. Mas eu não mudei. Está bem, ele disse finalmente. Eu entendo. Entende mesmo? Entendo que você tem razões para não confiar em mim. Entendo que eu preciso provar que mudei, não só falar. E como você pretende fazer isso? Vivendo bem, trabalhando honestamente, sendo um homem digno. E quem sabe um dia, quando eu tiver certeza de que sou uma pessoa melhor, eu volto aqui. Pode ser. Ele foi caminhando em direção ao portão. Antes de sair, se virou para mim. Mãe, eu sei que não mereço, mas você pode me dar uma bênção? Senti os olhos marejarem, não de saudade, mas de compaixão. Que Deus te abençoe, meu filho. Que Ele te dê sabedoria para fazer as escolhas certas e força para ser o homem que você pode ser. Samuel saiu de cabeça baixa. Eu fiquei ali no quintal, olhando a rua vazia, sentindo uma sensação estranha. Não era tristeza nem alívio. Era paz. 2 anos se passaram desde aquele dia. Samuel nunca mais apareceu. Às vezes, através de conhecidos comuns, eu soube que ele continuava trabalhando na oficina, que tinha alugado uma kitnet, que estava levando uma vida simples e honesta. Uma vez, Dona Aparecida me contou que ele havia mandado um cartão no Dia das Mães, mas não teve coragem de entregar pessoalmente. Que cartão? Perguntei. Um cartão simples, escrito à mão, só dizendo que lembrava da senhora e que estava tentando ser uma pessoa melhor. E onde está esse cartão? Ele deixou comigo, mas disse que só entregasse se a senhora perguntasse. Nunca pediu cartão. Não porque não quisesse saber do Samuel, mas porque entendi que algumas distâncias são necessárias para que as pessoas cresçam. Hoje, quando acordo na minha casa reformada, com o sol entrando pela janela grande da cozinha, eu me sinto completa. Não porque tenho dinheiro, mas porque tenho dignidade. Não porque sou rica, mas porque sou livre. Livre para escolher como quero viver meus últimos anos. Livre para dizer não quando algo não me convém. Livre para ser respeitada, valorizada, ouvida. Uso o dinheiro com consciência. Vivo bem, mas sem exageros. Ajudo vizinhas necessitadas, faço doações para a igreja, patrocino material escolar para crianças carentes. Descobri que dar sem esperar nada em troca é um dos maiores prazeres da vida. As pessoas do bairro me tratam diferente agora. Não só pelo dinheiro, mas pelo respeito que aprendi a impor. Quando falo, elas escutam. Quando preciso de alguma coisa, elas se oferecem para ajudar. Descobri que ser respeitada é uma sensação viciante. Neide continua sendo minha melhor amiga. Agora a gente viaja junto, vai ao cinema, faz pequenos passeios. Ela sempre me diz: Benedita, você se transformou numa mulher nova. E é verdade. Aos 79 anos, descobri que nunca é tarde para recomeçar, para aprender a se valorizar, para construir uma vida com dignidade. Quando olho para trás, para aquela mulher que foi humilhada na calçada com 2 sacolas na mão, sinto compaixão por ela.
Ela ainda não sabia que merecia mais. Ainda não sabia que amor próprio é sagrado. O dinheiro da loteria mudou minha vida, mas não da forma que qualquer um imaginaria. Não me fez rica. Me fez livre. Livre da obrigação de aceitar migalhas de afeto. Livre da necessidade de mendigar respeito. Livre para viver meus últimos anos sabendo que sempre fui uma mulher de valor. Samuel perdeu mais que dinheiro naquela história. Perdeu a chance de ter uma mãe por perto nos momentos difíceis. Perdeu a oportunidade de envelhecer sabendo que sempre teve um porto seguro. Eu, por outro lado, ganhei mais que dinheiro. Ganhei autoestima. Ganhei dignidade. Ganhei a certeza de que posso cuidar de mim mesma. E quando chegar minha hora de partir deste mundo, partirei sabendo que vivi meus últimos anos do jeito que sempre mereci viver, com respeito, com amor próprio e com a consciência tranquila de quem sempre fez o seu melhor. O erro de Samuel não foi só não ler o bilhete premiado. Foi nunca ter lido quem eu realmente sempre fui. Uma mulher forte, trabalhadora, digna de todo amor e respeito do mundo. E você, que está ouvindo essa história, já parou para pensar no valor das pessoas que estão ao seu lado? Já refletiu sobre quantas beneditas existem por aí, sendo desvalorizadas, sendo tratadas como peso morto, quando na verdade são o alicerce de tantas vidas? Se essa história te tocou, se te fez refletir sobre suas próprias relações, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal para mais histórias que mexem com o coração e conta nos comentários. Você já passou por uma situação parecida? Ou conhece alguém que merece mais reconhecimento do que recebe? Porque histórias como a da Dona Benedita precisam ser contadas, para que a gente nunca esqueça que dignidade não tem preço, e que respeito se constrói todos os dias, em pequenos gestos, em palavras gentis, em amor verdadeiro. Nos vemos na próxima história. E lembrem-se, valorizem quem está ao lado de vocês antes que seja tarde demais.